O Brasil é conhecido por suas paisagens paradisíacas, pelo carnaval e pela alegria do seu povo, mas existe um outro lado do país que quase ninguém gosta de comentar, um lado sombrio, misterioso, perturbador. Hoje eu vou te contar sobre alguns dos mistérios brasileiros mais obscuros já registrados, casos reais, histórias que continuam sem explicação e que, até hoje, causam arrepios. Vamos começar com um dos mais enigmáticos de todos. Em 1966, dois homens foram encontrados mortos no Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro. Eles vestiam ternos, capas de chuva e máscaras de chumbo sobre os olhos. O caso ficou conhecido como o mistério das máscaras de chumbo. Não havia sinais de violência. Ao lado dos corpos, uma garrafa de água e um caderno com instruções estranhas. 18 horas e 30 minutos ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais, aguardar sinal máscara. Que cápsula era aquela? Que sinal eles esperavam? Por que máscaras de chumbo? A principal teoria era que tentavam algum tipo de experimento espiritual ou contato com algo desconhecido, mas nada foi comprovado. O caso permanece oficialmente sem solução até hoje. Agora vamos para outro episódio igualmente perturbador. Nos anos 70, moradores do interior do Pará começaram a relatar ataques de luzes estranhas no céu. Pessoas diziam sentir feixes luminosos que causavam fraqueza e pequenas perfurações na pele. O fenômeno ficou conhecido como chupa-chupa. A situação foi tão séria que a Força Aérea Brasileira iniciou uma investigação oficial chamada Operação Prato. Militares foram enviados à região para documentar os avistamentos. Relatórios indicavam objetos voadores não identificados, realizando movimentos impossíveis no céu da Amazônia. Fotos foram registradas, depoimentos coletados, mas, anos depois, a operação foi encerrada e muitos documentos ficaram sob sigilo por décadas. O que realmente aconteceu naquela região? Fenômeno natural, histeria coletiva ou algo que ainda não compreendemos? Agora vamos falar de um desaparecimento que continua intrigando o Brasil. Em 1985, o jovem escoteiro Marco Aurélio desapareceu durante uma trilha no Pico dos Marins, em São Paulo. Ele tinha 15 anos. O grupo estava perdido na montanha e Marco Aurélio decidiu seguir sozinho para buscar ajuda. Ele nunca mais foi visto. Buscas gigantescas foram realizadas. Helicópteros, bombeiros, voluntários. Nenhum vestígio concreto foi encontrado. Nenhuma mochila, nenhuma peça de roupa, nenhum corpo. Décadas se passaram e o mistério permanece. O que aconteceu naquela montanha? Acidente? Crime? Algo ainda mais inexplicável? E, por fim, um caso que mistura desaparecimento, acusações e possível erro judicial. Em 1992, na cidade de Guaratuba, no Paraná, o caso que ficou conhecido como As Bruxas de Guaratuba chocou o país. Uma criança desapareceu e suspeitas recaíram sobre um suposto ritual macabro. Pessoas foram presas com base em depoimentos controversos e sob enorme pressão da mídia. Anos depois, as condenações foram anuladas por falta de provas consistentes. Então, o que realmente aconteceu? Houve crime? Houve manipulação? Ou o medo coletivo falou mais alto que os fatos? Esses mistérios têm algo em comum. Nunca foram totalmente esclarecidos. E talvez seja exatamente isso que os torna tão perturbadores, porque nós precisamos de respostas, precisamos de finais claros, mas alguns casos simplesmente ficam abertos, como páginas que nunca foram concluídas. O Brasil, com seu tamanho continental e regiões isoladas, acaba sendo palco perfeito para histórias que desafiam explicações. Montanhas onde pessoas desaparecem, luzes estranhas cruzando o céu da Amazônia, mortes com instruções enigmáticas escritas à mão. E o mais inquietante, muitos desses casos têm registros oficiais, investigações reais e testemunhas documentadas. Não são apenas lendas urbanas, são mistérios históricos. E talvez o maior mistério seja este. Quantas outras histórias como essas nunca chegaram ao conhecimento público? O Brasil guarda segredos, alguns enterrados na mata, outros perdidos nas montanhas, alguns arquivados em documentos que poucos leram. E enquanto não houver respostas definitivas, essas histórias continuarão despertando curiosidade e medo, porque o desconhecido sempre nos inquieta, e quando ele está dentro do nosso próprio país, ele parece ainda mais próximo. Se você gosta de explorar mistérios obscuros e casos que desafiam a lógica, compartilhe esse vídeo e me conta qual desses casos mais te deixou intrigado, porque acredite, esses são apenas alguns dos mistérios que o Brasil ainda não conseguiu explicar e talvez nunca consiga.